Olá, pessoal! Vamos dar prosseguimento a essa nossa semana de suspensão de aulas. Lembrando, suspensão de aulas não quer dizer férias. Vamos aqui, eu daqui, vocês daí, vamos dar continuidade às nossas aulas de processo penal. Hoje eu vou gravar para vocês os princípios do processo penal. É uma matéria muito importante. Eu sei que em algumas turmas eu comecei e não terminei. Então, para não haver nenhum tipo de problema quanto a isso, não custa a gente revisar. Aliás, pessoal, princípios do processo penal é uma matéria que a gente tem que ver sempre fazer um estudo aprofundado dessa matéria. E eu não posso reduzir, restringir somente ao processo penal, não. Qualquer disciplina, estudem os princípios dessa disciplina, porque é muito importante. Sabendo o princípio, você já garante que você sabe bastante da matéria. Então, para não ter problema, eu vou começar do começo, do início, vou falar desde o primeiro até o último que está lá na apostila. E aí, para não ter problema, a gente já vai para na próxima aula, eu já falo dos sistemas penais e a gente começa depois disso o inquérito policial. Vocês vão ter aula aí até dizer chega, por favor, não aguento mais. Não, vamos tentar que seja uma aula leve, uma aula bem interativa aí, que vocês gostem de ouvir aqui os princípios do processo penal. Desculpe, às vezes dou uma engasgada aqui, mesmo eu sendo da geração milênio, eu não tenho muita intimidade com câmera, então eu fico aqui assim, preocupada se eu não estou engasgando, gaguejando, mas vamos lá, porque ao vivo também acontece, vamos que vamos. Vamos lá, primeiro princípio. Princípio da presunção de inocência, estado de inocência ou presunção de não culpabilidade. Esse princípio vai estar lá na Constituição. O inciso dele é o 57. Já vou ler para vocês. Quando eu falo de princípio da presunção de inocência, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem mais mito aqui do que a loira do banheiro. Então, se a gente fica assistindo muita televisão, a gente vai acreditar que no sistema brasileiro é o inverso. Todo mundo é culpado, filma a cara do vagabundo. Por que soltou na custódia? E por aí vai. Então, vamos nos ater ao que diz a Constituição, para que a gente não saia por aí falando besteira, combinados? Vamos. Bem, deixa eu só tirar aqui umas notificações que fica atrapalhando aqui o nosso vídeo, pessoal. Segura aí. Pronto. Vou ler então. Princípio da presunção de inocência, que está lá na nossa Constituição, nossa amada e por vezes esquecida Constituição. Vou ler para vocês do que se trata esse princípio. Então, estou no artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Daqui, a gente já pode tirar um monte de conclusões. Olha só, ninguém pode dizer que uma pessoa é culpada sem passar pela sentença penal condenatória. Mais do que isso, eu preciso do trânsito em julgado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: qualquer um pode dizer que uma pessoa é culpada? Não, ela tem que advir de uma sentença. Essa sentença é prolatada por um órgão do judiciário. Então, a gente já começa por aí. O judiciário tem o poder, então, de sentenciar alguém. Esse poder é dado pelo Estado. E é o próprio Estado quem vai dizer quais são as condutas proibidas. O legislativo vai lá, a gente escolhe o legislativo cria as leis. Essas leis estão postas e o cidadão, sabendo que aquela conduta é proibida, vai lá e pratica o crime. Praticado o crime, resta ao Estado o poder, dever de punir aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ser submetida a um processo. Nesse processo tem que ser dada a ela a garantia de poder oferecer a sua defesa.
Além disso, quem tem que provar que essa pessoa praticou essa infração penal, praticou esse crime, é o Ministério Público. Também um órgão que está ali para defender a sociedade e o poder de acusar também é dado pelo Estado. Então vamos lá. Eu ou nosso cliente, vamos falar nosso cliente. O nosso cliente, então, ele vai ser acusado formalmente pelo Ministério Público, vai haver uma denúncia feita pelo Ministério Público e é dele o ônus de provar. É dele o ônus de provar que aquela pessoa infringiu a lei, que ela praticou um fato típico, ilícito, antijurídico. Praticou? Prove, Ministério Público. Porque o meu cliente pode ficar quietinho. Nós vamos daqui a pouco falar ali do que a pessoa ela não tem obrigação nem de falar. Fica tudo a cargo do Ministério Público. Então, ele é inocente até que o Estado prove o contrário. Além disso, a gente também precisa ficar muito atento que, enquanto não chegar ao final do processo penal e essa pessoa for condenada, até lá não dá para prender essa pessoa, porque ela ainda não tem culpa formal quanto a isso. Mas e os casos em que a pessoa é presa antes disso? Opa! Aí é somente por exceção. Nós temos prisões, mas elas são excepcionais. Vamos lembrar então da prisão em flagrante. Qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. Qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e seus agentes devem. Prendeu essa pessoa em flagrante delito, ela vai ficar presa até o fim do processo? Não, ela vai ser levada em até 24 horas para o juiz competente. O juiz, então, na audiência de custódia, vai verificar esse flagrante. Lembre-se, até agora não tem nada contra ele, não tem uma culpa formal. A Constituição fala que só fica lá depois do trânsito. Daqui do flagrante até o trânsito e julgado, o caminho é longo. Então, nesse primeiro momento, o juiz da custódia ele vai analisar a legalidade do flagrante. Se o flagrante não estiver conforme a lei, lá no artigo 302 do CPP, nós podemos verificar qual é a legalidade do flagrante. Se não tiver ali nos requisitos, deixa eu até pegar aqui, porque eu posso falar o número errado do artigo, vocês me perdoem, pessoal. Estou falando aqui e aí o meu pensamento está lá, será que eu falei? Sim, olha que beleza. Meus anos de cadeia renderam, porque eu sei alguns artigos de cor. Então, quando eu considero alguém em flagrante, quando ela pode estar em flagrante, o flagrante ser legítimo. Quando tiver ali nas alíneas nos incisos, do artigo 302. Artigo 302 tem 4 incisos. Se não tiver ali, o flagrante é ilegal. Se o flagrante for ilegal, resta ao juiz relaxar o flagrante. Relaxa e manda para casa. Relaxar é a mesma coisa que absolver? Não. Aí ele não absolve. Simplesmente ele vai aguardar o recebimento da denúncia em casa. Ele vai aguardar em casa até chegar uma citação do juiz com a intimação para aquele ato, para que ele faça a defesa dele por escrito, acompanhado de advogado. Ele vai responder o processo penal, mas isso não quer dizer que ele foi absolvido nesse primeiro momento. Simplesmente o flagrante dele não está em consonância com a Constituição, não está em consonância, então, com o princípio aqui que a gente está falando da presunção de inocência. Eu preciso ir lá no 302 do CPP para verificar, senão vá para casa, vai responder o processo em casa. Mas vejam, é tanto exceção para a pessoa ficar presa, é tão exceção esse ato de prender antes do que a Constituição manda, que mesmo se o flagrante for legal, se tiver tudo certo, tudo ok, mesmo assim, a pessoa só vai permanecer presa durante o processo se tiver os requisitos da prisão preventiva. Opa! Aí, se tiver os requisitos da prisão preventiva, fica. A prisão preventiva vai estar lá também no Código de Processo Penal, lá no artigo 312. Não havendo os requisitos da preventiva, o juiz pode dar uma liberdade provisória e pode cumular confiança ou vai dar lá alguma medida cautelar diversa da prisão.
não deixa frequentar determinados lugares, vai lá fazer assinatura mensal no cartório da vara, tornozeleira eletrônica, enfim, ele vai ter uma liberdade mais restrita, mas mesmo assim ele não vai ficar preso preventivamente. Também há um outro tipo de prisão que acontece, só para deixar completinho aqui para nós, uma outra prisão que acontece antes do trânsito em julgado, que é a prisão temporária. Ela é pedida pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, para que, se tiver algum problema quanto ao inquérito policial, para melhorar a investigação, então o delegado de polícia ele solicita ao juiz essa prisão temporária. Maravilha? Então, o que a gente tinha para falar da presunção de inocência era isso. Tome muito cuidado, então, do que se ouve falar de presunção de inocência. Presumo que ele é inocente e Estado, você prova o contrário. Também garanta que ele possa apresentar a defesa dele, senão nada disso vai valer. Esse é o princípio mais importante que a gente tem, que é o princípio da presunção de inocência. Vamos ao próximo, então, pessoal. Princípio da igualdade ou paridade de armas. Igualdade ou paridade de armas? Pares, a gente lembra que são os iguais. Então, igualdade ou paridade de armas significa dizer, dentro do processo penal, quando essa pessoa está sendo submetida a um julgamento, tanto ela que está sendo acusada quanto o Ministério Público vão poder, em igualdade de direitos, apresentar as suas razões, porque quer ser absolvida ou quer que a pena seja fixada nos patamares mínimos, ou o Ministério Público ali. Também ele tem o direito de falar no processo e dizer as razões que ele quer que a pessoa seja condenada, no máximo, ou com alguma causa de diminuição, enfim. O que uma parte, aqui nós temos duas partes, né? O Ministério Público está ali representando a sociedade, querendo que aquela pessoa que infringiu a norma seja condenada, e do outro lado a defesa, fazendo o papel exatamente oposto. O que um fizer, o outro também vai poder fazer. Então, quando a gente fala em paridade de armas, a gente vai dizer que os dois estão no mesmo patamar. Não pode ser oferecido ao Ministério Público o direito de fazer uma prova e a defesa não. Então, para a gente igualar essa balancinha, igualdade de armas. E aí, esse vem do princípio da isonomia, que está lá no artigo 5º caput da Constituição. Vejam que a gente só está na Constituição. Estudem muito a Constituição, porque aluno de direito tem que ler a Constituição. Uma dica que eu dou para vocês é, baixem a Constituição em áudio. Vai lá, coloquem Constituição Federal em áudio. Geralmente o site do Planalto tem. Pro pessoal que é cego, né? A gente vai lá, coloca no nosso celular, coloca no som do carro, coloca em qualquer lugar e vai ouvindo a Constituição em áudio, porque a gente vai conseguir memorizar muito melhor. Se você for uma pessoa auditiva como eu, Constituição em áudio salva a sua vida. Vamos lá. No artigo 5º caput está escrito assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Aqui, quando a gente fala em paridade ou igualdade de armas, ele está usando lá esse vocábulo igualdade. Se todos são iguais, todos vão ter os mesmos direitos dentro do processo penal. Então, vou encerrar aqui, já falamos do segundo princípio, que é o da igualdade, falamos do princípio da presunção de inocência. Então, por enquanto, vamos encerrar aqui, faltam mais os 500 princípios, mas princípios, preciso tomar cuidado com o plural. Mas, próxima aula, já voltamos para falar o resto dos princípios. Então, segura aí para o vídeo não ficar muito grande, aí eu ficar 2 horas para lançar ele lá no YouTube. Até já!